O presidente Trump iniciou uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, com um alerta muito sombrio de que eles possivelmente estavam há 2 semanas de ter uma arma nuclear e que não podíamos permitir que isso acontecesse. E ele apresentou uma lista ampla de objetivos que pretendia alcançar. Agora, cerca de 5 meses depois, quase nenhum desses objetivos foi alcançado. E como nossa convidada de hoje vai nos dizer, basicamente, essa guerra saiu pela culatra, antes mesmo de chegarmos ao fim dela. Fico muito feliz em receber novamente Rosemary Kelenic, doutora Rosemary Kelenic, devo dizer, diretora dos programas para o Oriente Médio da Defense Priorities, uma das minhas colegas lá. É sempre um prazer tê-la aqui. Bem-vinda de volta ao programa, Rose. Muito obrigada, Dani Gazegheim Polaski. Bem, escuta, antes mesmo de entrarmos no seu artigo, porque você publicou um artigo pela Defense Priorities que, na minha opinião, corta o ruído e vai direto às questões centrais em jogo aqui. Daqui a pouco vamos falar disso. Mas antes de tudo, talvez até para destacar por que um artigo assim era necessário, temos esta declaração do Jack Keane. Acho que foi feita ontem à noite e publicada hoje de manhã. E ele está falando sobre como enxerga esta guerra. Mesmo que consigamos um acordo, temos prova disso, porque conseguimos um acordo no memorando de entendimento sobre os estreitos. Retiramos o bloqueio e eles deveriam remover todas as restrições. Eles destruíram isso em questão de dias. Então sabemos que não vão cumprir o acordo, mesmo que o assinem. Portanto, os Estados Unidos têm que entrar nisso. Vamos tentar. Mas se os iranianos não cooperarem aqui, então teremos que voltar a grandes operações de combate. Não acho que os iranianos vão respeitar qualquer acordo de forma alguma. Este é um ativo estratégico que lhes dá influência numa região onde eles não tinham essa influência antes da guerra começar. É por isso que não podemos deixá-los manter nenhum nível de controle sobre isso. Talvez você não queira que eles tenham nenhum nível de controle sobre isso. Algo que eles não tinham antes de escolhermos a guerra. Vamos incluir isso aí. Mas o que você acha da afirmação dele de que não podemos confiar em nada do que os iranianos dizem e que deveríamos, naquela parte do meio, dar uma chance para ver se eles vão negociar, embora já tenham concordado com uma negociação no memorando de entendimento lá em junho? Mas ele diz que temos de voltar a operações em larga escala. Isso pode funcionar para alcançar os objetivos do presidente Trump? De jeito nenhum. Quer dizer, a única coisa que isso vai conseguir é reduzir ainda mais nossos estoques de munição e sobrecarregar nossas forças armadas, que neste momento já estão muito além do que conseguem suportar. E sabe, é uma falácia pensar que operações de combate podem enfraquecer o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Quer gostemos ou não, eles podem interromper o tráfego pelo estreito. Não perfeitamente, mas bem o suficiente para provocar uma enorme redução na quantidade de petróleo do Golfo Pérsico que chega aos mercados globais. E os Estados Unidos não conseguem impedi-los de fazer isso. Então, sabe, seria uma loucura voltar à guerra em vez de fechar um acordo com o Irã. E o fato é que sempre é um acordo possível, certo? O memorando de entendimento fracassou porque os Estados Unidos e o Irã estavam essencialmente negociando quais seriam os verdadeiros parâmetros do acordo. E agora passamos mais um mês, mais ou menos, disputando para ver o que é possível em termos de deixar os navios passarem ou não. E o Irã ainda consegue manter o estreito, em grande fachada. Isso nos diz algo, e nos diz que precisamos fechar um site com as câmeras, que é esse algo. E até que ponto é um problema essa mentalidade por trás do que o general Keane estava dizendo? Porque eu ouço isso repetido por várias pessoas na grande mídia aqui nos Estados Unidos.
Não dá para confiar no Irã porque eles simplesmente vão violar tudo isso. Outros dizem que eles são esse regime teocrático maligno, seja lá o que for. Você não pode acreditar em nada do que eles dizem. Nem adianta conversar. Mas isso não acaba minando a nossa própria possibilidade de sair dessa, se os retratamos como uma entidade maligna com a qual não se pode negociar. Ah, claro. E o fato é que o Irã é um ator racional movido por seus próprios interesses. É claro que se pode negociar com eles. Sempre há um acordo. Sempre há um acordo. Sempre há um acordo que é preferível a voltar à guerra. Basta encontrar o acordo certo, que atenda aos interesses deles, aos interesses dos Estados Unidos e com o qual os dois lados concordem e que cumpram, porque é melhor do que retomar o conflito. Sempre há um acordo. Trump deveria saber disso, espero que saiba. E sabe, lá no fundo. Sim, eu já ouvi falar disso. Algo relacionado à arte, a arte da negociação. Algo assim. Sempre tem um acordo. Quero dizer, o Irã também poderia facilmente dizer a mesma coisa sobre nós, certo? Os Estados Unidos romperam seus acordos com o Irã várias vezes. Não liberamos os ativos iranianos congelados que dissemos que liberaríamos quando o memorando de entendimento entrou em vigor. Então, nenhum dos lados realmente cumpriu as promessas do memorando de entendimento. E agora passou mais tempo, o que esclareceu melhor a situação estratégica. E, com sorte, podemos chegar a um acordo que os dois lados prefiram ao conflito contínuo. Esse acordo é possível. E isso provavelmente mostra que o Irã vai cobrar algum tipo de pedágio e ter autoridade sobre o estreito daqui para frente. É simplesmente inevitável. Agora, o que parece estar jogando um pouco contra isso é que o presidente Trump disse algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro de tudo, sobre o Estreito de Hormuz, do qual você acabou de falar. Ontem ele disse, bem, sabe, nós meio que já estamos no controle do estreito. E foi fechado um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz? Bem, eu não quero dizer que tenha sido. No momento está meio em aberto. Sabe, temos algo chamado bloqueio, liderado pela Marinha dos Estados Unidos, e nós o controlamos. E agora controlamos, mas eles sempre podem disparar alguma coisa. Eles sempre têm alguma coisa, ou podem lançar uma mina. E se houver uma mina ali, isso meio que atrapalha tudo, porque as pessoas não querem levar seus barcos de $1 bilhão e, por acidente, atingir uma mina. Mas acho que estamos indo muito bem. Eu só, sabe, estou envolvido na negociação. Acho que estamos indo bem. Agora, Rosie, parte do que ele disse está certa. Nosso bloqueio está impedindo que qualquer coisa com base no Irã saia de lá, pelo menos em algum volume significativo. Alguns poucos navios que furam o bloqueio conseguiram passar, na verdade dos dois lados, mas foram só alguns. Na verdade, olhando alguns dados da Kepler que recebi hoje de manhã, nas últimas 48 horas, apenas de 2 a 8 navios por dia têm conseguido sair, em comparação com cerca de 130 antes de ontem. E só cerca de 1,8 milhão de barris por dia, em vez dos aproximadamente 20 milhões de antes. Então o estreito definitivamente não está aberto. Pelo menos, não está efetivamente aberto. Mas nosso bloqueio também está impedindo que todo o petróleo iraniano saia. Mas isso não é parte do problema. Estamos impedindo que o fornecimento de petróleo chegue ao mercado global, o que vai manter a pressão sobre o preço do petróleo para nós. Sim, isso está absolutamente certo. Quero dizer, sim, nosso bloqueio ao Irã pode conseguir impedir que o Irã coloque mais petróleo no mercado, mas não pode impedi-lo de vender o petróleo que já cruzou a linha do bloqueio durante o cessar-fogo do memorando de entendimento. Então, eles ainda podem obter receita com o petróleo que já está no oceano. Podemos bloqueá-los de forma jihad eficaz. Mas, no fim das contas, a realidade militar é que o Irã não consegue fechar completamente o estreito e os Estados Unidos não conseguem abri-lo completamente.
E é aí que entra, por assim dizer, a posição de barganha, certo? Queremos continuar lutando indefinidamente, colocando em risco as vidas de militares americanos? O Apache que foi abatido, e acho que foi em junho, talvez tenha sido em maio, esse Apache estava envolvido na escolta dos navios petroleiros que passavam pelo estreito sob supervisão das Forças Armadas dos Estados Unidos fora da autoridade iraniana. Então, sabe, é arriscado, é caro continuar fazendo isso. Há um acordo possível que seria melhor. E acho que também precisamos fazer a pergunta: os Estados Unidos deveriam arcar com a conta para que o mundo inteiro tenha acesso livre ao estreito? Ou deveríamos simplesmente permitir que o acesso fosse pago? E que todos, de certa forma, pagassem sua parte justa, em vez de vidas americanas pagarem por isso? Que todos paguem por isso. Eu preferiria um mundo em que ninguém tivesse que pagar por isso. Mas esse mundo existe. Mas, sim, e eu sou totalmente a favor dessa nova ideia que você apresentou. Você fala que há um acordo a ser feito. Do nosso lado, alguns problemas com isso, porque no mundo real é preciso dar algo para receber algo. E agora estamos nesse mundo real. Mas há algumas limitações do nosso lado que dificultam conseguirmos o acordo que gostaríamos. E isso é algo sobre o qual eu sei que você tem falado muito. Na verdade, vou mostrar aqui algo relacionado a outra guerra, mas que tem muita relação com esta. É o Zelensky falando nesta manhã sobre como está implorando aos Estados Unidos que lhe deem mais mísseis interceptadores, porque ele diz que é necessário apoio aéreo. E foi isso que ele pediu ao presidente Trump. Mas, quando o presidente Trump foi questionado ontem, numa coletiva de imprensa, sobre esses mísseis, foi isto que ele disse. O presidente Zelensky diz que seu país precisa desesperadamente de mísseis de longo alcance ou de baterias de mísseis Patriot. Isso é algo que eles... Bem, quero dizer, nós também queremos mísseis. Sabe, quando Biden deu tanto a ele, Biden deu 300 bilhões de dólares em munição. Sabe, quando eu saí estava tudo cheio, e ele deu grande parte disso. Agora estamos reabastecendo e estamos usando munições muito poderosas, muito boas, mas não estaríamos usando elas. Poderíamos ter usado outra coisa. Sim, nós também precisamos de mísseis. E como todo mundo sabe, está em todos os noticiários o quanto nossos estoques desses interceptadores estão baixos, tanto os PAC-3 quanto os THAAD. Sem falar que nossas munições guiadas de precisão, de todos os tipos, também estão muito escassas. Eu penso, talvez esteja me arriscando aqui, mas imagino que o Irã preste atenção à mídia ocidental e esteja ciente de todas essas coisas. E esteja ciente de que, se voltarmos a essa guerra de que Jack Kinney estava falando, com o desejo de entrar no Irã, há um limite para o quanto mais de sofrimento podemos realmente impor ao Irã. Há um custo para nós. Como isso afeta a disposição ou a capacidade do Irã de negociar algo que nós queremos? Isso está afetando completamente os cálculos deles e vem afetando o tempo todo, desde o início. Porque eles entendem que a relação custo-benefício, além da questão da escassez que está piorando ainda mais, não está a nosso favor. Essas munições são sofisticadas, são caras, levam muito tempo para serem produzidas e o Irã pode essencialmente derrotá-las ou esgotá-las usando drones que custam, sabe, alguns poucos milhares de dólares ou mísseis relativamente baratos. Então eles sempre conseguiram, dólar por dólar, de certa forma, nos superar militarmente ou gastar mais do que nós em termos dessa relação de custos. E agora que está bem estabelecido nas manchetes, e de modo geral que os Estados Unidos desperdiçaram grandes quantidades desses mísseis e interceptadores de mísseis nesse conflito, o Irã sabe disso. E sabe que isso significa que os Estados Unidos podem continuar lutando, mas também significa que a retaliação iraniana vai ser mais dolorosa, porque uma quantidade maior de seus armamentos vai atingir e destruir infraestrutura no Golfo, ou bases dos Estados Unidos, ou matar militares americanos e assim por diante. Então,
isso joga a favor deles e eles sabem disso. Eles sabem que o tempo não está do lado dos Estados Unidos. E a propósito, você tem alguma boa compreensão de por que os mísseis dos Estados Unidos, de todas essas diferentes categorias de que estamos falando, são extremamente caros e levam um tempo considerável para ser produzidos, enquanto os do lado iraniano custam menos? Mas provavelmente mais importante do que o custo é que eles conseguem produzi-los em um prazo muito, muito mais curto, em categorias semelhantes. Por quê? Bem, os Estados Unidos vêm lutando, nós vimos lutando guerras com uma mentalidade muito ultrapassada sobre o que é preciso para vencê-las. E o Irã não tem o luxo de gastar enormes quantias de dinheiro em equipamentos militares muito chamativos e sofisticados. Em 2024, eles gastaram 8 bilhões de dólares em seu orçamento de defesa, porque simplesmente tem pouquíssimo dinheiro e recursos, certo? They could never afford to build the kind of stuff that we built, right? Mas os Estados Unidos claramente não vêm prestando atenção à revolução dos drones, à revolução da precisão, a tudo que a guerra na Ucrânia demonstrou sobre como essas plataformas e esses mísseis sofisticados e caros simplesmente não conseguem acompanhar alternativas muito mais baratas, mais fáceis de produzir e mais rápidas. Em alguns aspectos de tecnologia mais baixa, em outros de tecnologia mais alta, porque são tão precisas, certo? Mas é simplesmente uma abordagem diferente da guerra, e os Estados Unidos precisam se atualizar nisso, certo? Só que a base industrial de defesa dos Estados Unidos não muda de rumo de uma hora para outra. Ela não se adapta muito rapidamente. Os programas ficam em andamento por décadas, e nós temos dificuldade para mudar de direção. Sim, eu participei de um programa de aquisição do Future Combat Systems em meados dos anos 2000 e vi de perto, dolorosamente e em primeira mão, o quanto somos lentos e, na verdade, pouco dispostos a mudar. E isso pode acabar nos prejudicando. Na verdade, pode já estar nos prejudicando agora. Mas quero falar do seu artigo, porque acho que todas essas coisas estão, de certa forma, resumidas nele. Um dilema de segurança agravado, como a guerra saiu pela culatra contra o Irã. E há vários pontos nele que eu quero discutir. Vamos ao primeiro. A confusão sobre as intenções do Irã e o exagero de sua capacidade de prejudicar os interesses dos Estados Unidos criaram há muito tempo em Washington a sensação de que o Irã é uma ameaça maior do que realmente é. E se você estivesse apenas ouvindo Jack Keane, pensaria que eles estão no mesmo nível da União Soviética. Mas o que você está querendo com isso? Então, o Irã, sabe, é algo tão óbvio, mas as pessoas não percebem. O Irã não pode ferir os Estados Unidos. Estamos bombardeando o Irã de forma intermitente há quase 6 meses. Quantos mísseis iranianos atingiram os Estados Unidos? 0. Certo. Esta é uma guerra travada inteiramente no Oriente Médio, porque o Irã não consegue levar a guerra até as nossas costas. Mas nós conseguimos levar a guerra até as costas deles. Certo. É um jogo fora de casa. É uma guerra ofensiva que os Estados Unidos estão travando por escolha própria e não precisam travar. Já para o Irã, esta é uma guerra de sobrevivência, em certo sentido, no próprio território deles. Então, o Irã não consegue realmente se defender dos Estados Unidos. Podemos bombardeá-los quando quisermos, eles não conseguem nos impedir de fazer isso. A única coisa que eles podem fazer, e podem fazer muito bem, é tornar isso custoso para nós. Certo. Mas estratégia de spam. Um porco-espinho não consegue matar um urso. E precisamos ter em mente que o Irã não consegue nos atingir onde vivemos. Eles não conseguem nos atingir com tanta força no Golfo, a menos que lhes demos uma razão muito boa para fazer isso. Certo? Mas, se tentarmos atacá-los, eles podem nos ferir de volta. É só um tipo diferente de ameaça. Eles conseguem nos dissuadir por meio de punição, por meio de nos causar danos, mas eles não têm uma força aérea, mesmo antes da guerra. Eles não têm uma força aérea, não de verdade.
Eles não conseguem tomar e manter território, certo? Não conseguem mudar as fronteiras do Oriente Médio. Ótimo ponto. E as pessoas meio que se esquecem disso, porque estamos tão focados em mais os mísseis e mais os grupos aliados e todo esse outro tipo de coisa. Mas sabe, isso não fere os americanos em casa. E o Irã não consegue fazer isso. Eles não são a União Soviética. E nunca serão. They're not the Soviet Union. They never will be. Não são. Vamos ao ponto número 2. Os objetivos declarados da guerra contra o Irã refletem esses erros. Enquanto o Irã vê seu programa nuclear, o apoio a forças aliadas e suas capacidades de mísseis como medidas defensivas, criadas para equilibrar o poder dos Estados Unidos e de Israel, o governo Trump argumenta, incorretamente, que esses elementos fazem do Irã uma ameaça urgente. E claro, foi literalmente isso que o presidente Trump disse no início da guerra. Foi o que ele disse. Quer dizer, isso remonta a 2015, quando Obama assinou pela primeira vez o JCPOA. When Obama first signed the JCPOA. They did not have. Come on, man. Eles não tinham. Vamos lá, cara, desculpa. Você está dizendo que eles não tinham isso. Primeiro, a nossa própria inteligência dizia que eles não tinham um programa de armas nucleares, apenas que tinham potencial para isso. Mas você está dizendo que até esse potencial era de natureza defensiva e não algo que eles usariam para ir lá e destruir Israel. Aliás, era como diziam, Lindsey Graham costumava repetir muito isso, que se eles conseguissem uma bomba nuclear, iam usá-la e assim por diante. As pessoas diziam isso o tempo todo. O que você diz? Então, eu não quero que o Irã consiga armas nucleares. Acho que quanto menos países tiverem armas nucleares no mundo, melhor para os Estados Unidos e melhor para todo mundo. Então, só quero deixar esse ponto claro. Mas mesmo que o Irã tivesse armas nucleares, a dissuasão nuclear é extremamente poderosa. E os Estados Unidos têm uma capacidade de dissuasão nuclear que sobreviveria a um ataque. Israel também. E o Irã, se atacasse um estado nuclear com armas nucleares, seria completamente destruído, certo? Viraria uma ruína fumegante e radioativa em retaliação dos Estados Unidos ou de Israel. Então é isso, o Irã não é suicida. Eles estão muito claramente interessados em sobreviver. E é racional que hajam assim. O que eles queriam, sabe? Eu não sei, nem acho que eles quisessem obter uma arma nuclear. Francamente, acho que eles mantiveram esse blefe muito perigoso por anos, com esse programa nuclear. Avançaram nele para conseguir o alívio das sanções dos Estados Unidos. Mas eles tinham descoberto a parte mais difícil de construir armas nucleares, que é enriquecer urânio, certo? Produzir combustível nuclear. Eles descobriram como fazer isso, no máximo até 2010. Então, eles poderiam ter construído uma arma nuclear há 15 anos. E não construíram. Não construíram. Não construíram porque não queriam uma, certo? Eles esperavam que ter capacidades latentes pudesse lhes dar alguma medida de dissuasão. Acontece que aquilo foi um erro total, porque os Estados Unidos e Israel os atacaram por causa disso, certo? Mas eles poderiam ter transformado aquilo em arma, e não fizeram isso. Então não acho que eles tenham realmente querido armas nucleares. Acho que estavam usando tudo isso para ganhar vantagem e conseguir um acordo que os trouxesse de volta para a comunidade internacional. Talvez acolhesse seja uma palavra forte demais, mas que pelo menos permitisse que participassem do comércio, certo? Que lhes desse alívio nas sanções, todas essas coisas que eles queriam havia muitos e muitos anos. Então, quer dizer, essa é realmente a razão pela qual estavam fazendo isso. Mas países não constroem armas nucleares para sair conquistando outros países, certo? Fazem isso para dissuadir ataques contra si mesmos. E essa é realmente a única utilidade delas. Certo. E claro, essa é uma das coisas que muitos desses defensores da guerra dizem. Bom, eu sei que países normais são assim, mas esta é uma teocracia, e eles têm essa coisa do 12º imã.
Ninguém sequer sabe o que isso significa. Mas, se eles tivessem essa arma nuclear, estariam dispostos a cometer suicídio. Literalmente, não só não há evidência disso, como há evidências substanciais em sentido contrário, de que eles não são esse tipo de regime, embora alguns adotem isso em sua teologia. Mas no nível do Estado, eles têm sido, e você disse isso há um minuto, incrivelmente pragmáticos. E com certeza querem preservar o regime. Eles não querem cometer suicídio. Então acho que interpretamos isso muito mal. E isso, por si só, é um dos maiores efeitos contrários que tivemos até agora. Passando ao número 3. A guerra não conseguiu cumprir os 4 objetivos declarados pelo presidente Trump: acabar com o programa nuclear do Irã, romper seu apoio a terroristas e milícias regionais, destruir sua capacidade de mísseis e derrubar seu regime repressivo. Ela também fortaleceu a posição do Irã, ao demonstrar a resiliência do regime e transformar seu poder latente sobre o Estreito de Hormuz em uma influência concreta e duradoura. E esse talvez seja o maior problema de todos. Sempre houve essa, como você chama, possibilidade latente de que o Irã pudesse. Quer dizer, ouço falar disso há décadas, mas eles nunca fizeram isso. Assim como nunca chegaram a uma arma nuclear, nunca tomaram o controle do estreito. Por que você acha que foi assim? Sim, bem, acho que por vários motivos. Acho que era uma ameaça que eles mantinham de reserva para tentar dissuadir exatamente esse tipo de conflito, certo? E desta vez eles fizeram isso porque os Estados Unidos não deram apenas um golpe rápido no programa nuclear deles. Os Estados Unidos se envolveram numa tentativa completa de mudança de regime no Irã, junto com Israel. E isso foi tão ameaçador para eles que realmente não tiveram muita escolha. Isso para sobreviver como antes. Então, só quando são provocados, encurralados, podendo estar essencialmente no leito de morte, para misturar metáforas, é que eles recorreram a isso, certo? E eu acho que, de certa forma, os Estados Unidos sabiam que isso era uma possibilidade havia muitos e muitos anos. Mas acho que também surpreendeu todo mundo. Até certo ponto, me surpreendeu também que o Irã tenha conseguido fechar o estreito de forma tão completa, sem precisar afundar, dezenas de navios, certo? Tudo o que tiveram de fazer foi ameaçar afundar navios e atacar alguns deles. E isso bastou para que as empresas de transporte marítimo não quisessem passar pelo estreito. E isso é bem diferente do que aconteceu nos anos 1980, durante a guerra Irã-Iraque, certo? Durante aquele conflito, tanto o Irã quanto o Iraque atacavam navios neutros por todo o Golfo. E mesmo assim, o transporte marítimo continuou, certo? Alguns navios foram afundados, mas as empresas de navegação seguiram operando e as seguradoras simplesmente aumentaram o adicional de risco de guerra e mantiveram tudo funcionando. Desta vez, isso não aconteceu. Então, pessoalmente, fiquei surpreso por não vermos uma maior aceitação de risco por parte das empresas de navegação. Não sei o que mudou, mas alguma coisa mudou. Mas essa é uma capacidade que o Irã agora demonstrou em guerra. Ele consegue fazer isso e não vai. Não dá para desfazer isso agora, certo? Sabemos que as empresas de navegação não vão atravessar o estreito, pelo menos não muitas delas. E sabemos que o Irã pode continuar a transporte marítimo indefinidamente. Bem, sim. Na verdade, acho que talvez eu tenha mostrado isso há um minuto. São as últimas 48 horas. Houve uma queda de 95% nas últimas 40 horas, em comparação com o período anterior à guerra. Uma queda de 92% no próprio fluxo de petróleo, segundo a Kepler e vários outros rastreadores marítimos. Então, isso por si só é uma das maiores repercussões, um dos maiores efeitos contrários que tivemos por causa disso. Porque o estreito estava aberto, e esteve aberto por 47 anos, tirando aquele curto período que você mencionou há um minuto. Mas, em geral, ele estava aberto. E certamente estava aberto antes disso.
Mas acho que o efeito contrário é um pouco pior agora, porque, em primeiro lugar, o lado iraniano está dizendo que nunca vai voltar à situação de antes do que aconteceu em 27 de fevereiro. Eles disseram nunca, em nenhuma circunstância. Seja qual for o preço que tenhamos de pagar, vamos manter o controle. E agora, nos últimos dias, enquanto os Estados Unidos não têm mantido negociações com o Irã, Oman tem negociado sobre a situação atual para tentar abrir o estreito. Mas, curiosamente, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã vai dizer que isso não tem nada a ver com o memorando de entendimento. Houve avanços significativos nas conversas com Oman, e esses avanços estão prestes a ser finalizados. Nós não estávamos e não estamos de fato buscando implementar agora a cláusula 5 do memorando de entendimento, porque os Estados Unidos deixaram de lado todas as suas obrigações e nós também deixamos de lado nossa obrigação em relação ao Estreito de Hormuz. O que estamos fazendo com Oman é um caminho natural. Independentemente de existir ou não um memorando de entendimento, eu afirmei que, se queremos que condições normais sejam estabelecidas no Estreito de Hormuz, isso precisa ocorrer pelo caminho do entendimento entre o Irã e Oman, e não pelo caminho da imposição e da influência. Então, eles estão dizendo algo como, olha, nem estamos mais preocupados com o memorando de entendimento. Estamos preocupados apenas com algo que vamos controlar junto com Oman. Qual é o seu entendimento da posição de Oman nisso? Porque só posso imaginar que devemos estar pressionando muito Oman nos bastidores. Mas, pelo menos até agora, está começando a parecer que isso não vai funcionar. Quero dizer, Oman é como até tu bruto, sabe? Tipo, até você bruto, certo? É meio impressionante, mas isso só mostra como a fraqueza dos Estados Unidos nesse conflito, nossa incapacidade de defender essas bases no Golfo Pérsico, bases americanas, quanto mais a infraestrutura de vários países da região, somada ao fato de que os Estados Unidos, quero dizer, acho que todo mundo, em algum nível, em Washington e nos Estados Unidos, entende que os Estados Unidos simplesmente não podem manter esse aventureirismo no Oriente Médio indefinidamente. O Irã está na região para ficar. Eles vivem lá. E é realmente incerto se os Estados Unidos vão conseguir manter quaisquer bases no Golfo Pérsico. E, na verdade, nem deveriam, certo? Então, acho que Oman está sendo prudente e pensando que, daqui a algum tempo, os Estados Unidos não estarão mais aqui, ou mesmo que estejam, não terão capacidade efetiva de nos defender, certo? Mesmo que estejam aqui. Então, eles estão ficando do lado vencedor, certo? Isso não quer dizer que sejam impotentes. Eles podem equilibrar o Irã com outros estados do Golfo. Os estados do Golfo, especialmente se unirem, podem ser uma força de contrapeso ao Irã, na ausência do poder dos Estados Unidos. Mas acho que Oman entende que, daqui para frente, isto não vai mais ser um lago americano. É o Golfo Pérsico. Então, eles escolheram o lado que acham que vai vencer, e não é o nosso. E até que ponto você acha que parte da relutância de Oman em ceder nisso? E por um tempo, parecia que eles iam ceder, porque talvez um mês atrás eles faziam algumas declarações meio positivas em nossa direção, tipo, tudo bem, não queremos que haja uma cobrança de taxa ou algo assim. Depois isso parece ter desaparecido. Até que ponto você acha que isso talvez seja uma reação, uma espécie de efeito contrário ao fato de que Oman vinha mediando entre os Estados Unidos e o Irã antes do início desta guerra? E que o ministro das Relações Exteriores de Oman foi à CBS News em 27 de fevereiro, um dia antes do ataque. Ele colocou toda a sua credibilidade e a do seu país em jogo ao dizer: acho que temos os contornos de um acordo. O Irã está disposto a fazer todas essas coisas. O que, olhando em retrospecto, seria um milagre se conseguíssemos isso hoje. Mas naquele momento, isso estava mesmo. Então nós construímos uma arquela level guard densa. E nesse cor tem um efeito contrário disso. Com certeza saiu pela culatra.
Quer dizer, no geral, eu não acho. Minha visão do Oriente Médio é que estejam ou não esses países do lado dos Estados Unidos, isso não importa tanto assim. Porque o Oriente Médio, como um todo, não importa nem de longe tanto quanto Washington DC acha que importa, certo? Então, uma parte de mim pensa, e daí se Oman não quer mais, sabe, embarcar nessa com a gente? Isso não importa tanto. Mas, sim, saiu pela culatra. Acho que desperdiçamos muita da boa vontade que tínhamos com esses países do Golfo, ao expô-los a uma guerra que eles não queriam e da qual sofreram. Também ao constranger os negociadores omanenses, que foram bastante heróicos ao costurar um acordo que, como você disse, se tivéssemos aceitado o acordo de 27 de fevereiro, teria sido melhor que o JCPOA. Isso teria sido ótimo. Concordo. E nunca teríamos chegado a essa situação. As passagens por Hormuz ainda estariam livres. O Irã nunca teria descoberto até que ponto consegue bloquear o tráfego no estreito. Certo? Tipo, 18 americanos ainda estariam vivos. Militares americanos, esse tipo de coisa. Certo. 600 pessoas não teriam ficado feridas. Todas as 20 bases ainda estariam de pé. 42 aeronaves ainda estariam plenamente operacionais. E claro, uma das mais importantes, o Estreito de Hormuz, como você disse, ainda estaria desimpedido. E o Irã teria chegado a enriquecimento zero. Foi isso que ele disse que tinha na mesa. Enriquecimento zero e zero materiais processados. Então não teríamos precisado nos preocupar em entrar e tomar isso à força. E não julgamos nunca. Então eu diria que isso foi um tiro pela culatra bastante grande. Vamos voltar aos seus pontos. Número 4. Os ataques dos Estados Unidos e de Israel representam ameaças existenciais ao Irã como Estado, não apenas à República Islâmica como regime. Como a guerra agravou o dilema de segurança entre os Estados Unidos e o Irã, é provável que o Irã dobre a aposta em suas estratégias de resistência para restabelecer a dissuasão. Quero voltar à primeira parte dessa frase. Antes de mais nada, você disse que faz uma distinção entre a República Islâmica do Irã como regime e o Irã como Estado. O que isso significa? Isso significa que a guerra dos Estados Unidos não foi apenas como uma operação na Venezuela, em que a gente entra e, sabe, só vai atrás do líder ou da cúpula e depois tenta, de certa forma, seguir em frente, certo? Os Estados Unidos, como o próprio Trump admitiu, disseram que armaram os curdos, certo? Estávamos tentando colapsar o Estado iraniano como país, não apenas o regime. Não era só uma operação de mudança de regime. Agora, uma operação de mudança de regime ainda é uma ameaça à sobrevivência do regime e eles vão reagir duramente. Mas essa é uma ameaça de uma ordem de magnitude ainda maior. Estamos tentando potencialmente desintegrar o Irã como Estado, atolá-los numa guerra civil, transformá-los na Síria. E esse tem sido o objetivo israelense há muitos anos. E parece que Trump o adotou, percebendo tarde demais que não era realista. Mas, sabe, o lado negativo disso é que se tivéssemos nos limitado à mudança de regime, pelo menos as pessoas no Irã poderiam dizer, bem, não gostamos do regime, talvez haja algo de bom nisso. Mas os cidadãos iranianos se deparam com essa ideia. Certo, vocês têm o regime, nós o odiamos, muitos deles também o odeiam, a maioria odeia. Mas a alternativa é o país se fragmentar. Bem, nem pensar. Eles não querem isso, certo? Esse é um medo enorme para as pessoas no Irã. Então faz sentido. Os cidadãos iranianos têm, de certa forma, que engolir isso e ir para a guerra com o regime que tem, não com o regime que gostariam de ter, certo? Então isso é contraproducente de 1 milhão de maneiras. De fato, mudou. E a segunda parte dessa última afirmação é que o Irã provavelmente vai redobrar suas estratégias de resistência para restabelecer a dissuasão. Antes de mais nada, tenho algumas coisas para comentar, mas qual é a sua interpretação do que significa redobrar os esforços? O que parece é que eles estão construindo o máximo possível de mísseis e drones o mais rápido que podem. E vão fazer isso.
provavelmente também vão continuar apoiando atores regionais por procuração, certo? Sejam os grupos no Iraque, os Houthis no Iêmen ou o Hezbollah, eles vão continuar armando e abastecendo esses grupos, porque isso lhes dá certo grau de possibilidade de negar envolvimento. Isso também não é perfeito para eles, porque não tem controle total sobre esses grupos. É como uma faca de dois gumes. Mas é barato para eles fazer isso. E eles demonstraram que vão continuar leais ao Hezbollah, por exemplo. Durante todo o memorando de entendimento, repetiram várias vezes: isso precisa se aplicar à guerra no Líbano, entre Israel e o Hezbollah. Então, eles não vão entregar esses caras. E é bem possível que voltem e tentem reativar o programa nuclear. Não é inevitável. Mas sabe, o Irã teria que ser meio louco para não tentar construir uma arma nuclear depois de sobreviver a essa guerra quase deflagrada com os Estados Unidos. Sabe, uma quase mudança de regime ou uma guerra que quase levou ao colapso do regime. Certo, a guerra de fato aconteceu. Mas eu espero que eles mantenham os mísseis, mantenham os drones, produzam mais desse tipo de coisa e talvez tentem reativar o programa nuclear. Não estou totalmente convencido de que vão fazer isso, mas certamente é uma possibilidade. E com certeza vão investir mais em grupos aliados. Então, provavelmente veremos mais terrorismo e insurgência apoiados pelo Irã como resultado desse conflito. E esses não são os únicos problemas. Há mais alguns que eu acho que você provavelmente poderia ter acrescentado à sua lista de efeitos contrários, com base no que vimos aqui. Desculpe, não efeitos contrários, mas tiro pela culatra. E são algumas destas coisas. A Arábia Saudita está se preparando para um ataque de milícias iraquianas, não iranianas, que trabalham com os Houthis. Temos os Houthis dizendo que vão atacar a Arábia Saudita ainda mais duramente. Eles já fizeram isso e continuam fazendo. E dizem que podem ampliar ainda mais os ataques. Eles também disseram que o Irã está se movendo para bloquear remessas dos Estados Unidos e de Israel. Isso faz parte desse movimento, a versão deles, de controlar o Estreito de Hormuz, dizendo que vão excluir os Estados Unidos e Israel, mas que todo mundo mais pode passar, e assim por diante. E aí no Iêmen, eles disseram hoje de manhã que não só vão continuar atacando a Arábia Saudita, como podem ampliar isso para a área do Canal de Suez e talvez fechar totalmente o Estreito de Bab al-Mandab, não apenas para a Arábia Saudita. Então, nada se existia antes de começarmos esta guerra. Acho que isso é uma enorme reação adversa e um enorme desastre causado por esta guerra. Como você vê essas questões? Quero dizer, a caixa de Pandora foi aberta, certo? E todos esses males estão saindo dela e se espalhando descontroladamente pela região. E quanto mais esse conflito continuar, mais desse efeito de transbordamento nós vamos ver. E isso é muito ruim para todo mundo, certo? É ruim para todo mundo. E sabe, voltando a Hormuz, por volta de 1º de abril ou algo assim, o Irã cobrava pedágios equivalentes a cerca de $1 por barril do petróleo que passava pelo estreito. Então eram cerca de $2 milhões por navio, num navio que transporta 2 milhões de barris de petróleo, quando o petróleo está a $100 o barril, certo? Agora, eles e Omã estão discutindo. Bem, a tarifa deveria ser 7% do valor da carga, ou 5%, ou 3%. Então, o fato de Trump ter saído dizendo, vamos cobrar 20%. Claro, isso faz sentido. Quer dizer, de qualquer perspectiva de negociação, isso aumenta a pressão. Aí, de repente, 5% parece muito melhor do que 20%, certo? Então, todas essas coisas continuam, de certa forma, acendendo novos conflitos na região. Os Houthis não entraram na guerra de imediato, eles só entraram de maneira significativa em meados de julho. E agora estão realmente se preparando, e isso vai se transformar em um conflito próprio. Mesmo que os Estados Unidos e o Irã negociem um acordo em Hormuz, acho muito improvável que os Houthis concordem com isso, porque eles têm suas próprias contas a acertar com a Arábia Saudita.
going to go along with it because they have their own axe to grind with They Saudi have Arabia. said that. Eles disseram isso. Disseram que as questões deles são completamente separadas do memorando de entendimento. Então esse vai continuar sendo um problema. Continuing problem. Yep. So these things just have Sim, essas coisas simplesmente têm um jeito de se multiplicar. E quanto mais isso continua, mais efeitos em cadeia surgem. É como o efeito borboleta, sabe? Vai se espalhando pela região de formas imprevisíveis, e todas elas são muito negativas. Então, o que os Estados Unidos podem fazer neste momento? Quero dizer, nós nunca deveríamos ter começado essa guerra. Você acabou de mostrar todos esses lugares onde isso foi um desastre para nós e teve consequências negativas. O que podemos fazer agora? O que precisamos fazer agora é aceitar a realidade. E a realidade é que o Irã vai ter algum controle sobre o Estreito de Hormuz. E eles provavelmente vão impor tarifas. E isso é uma droga, mas os Estados Unidos não podem fazer muita coisa a respeito. Nós poderíamos simplesmente ir embora, certo? Poderíamos aceitar isso e sair. Acho que esse é o segundo melhor desfecho. Nenhum desses desfechos é bom. O melhor é acabar com a guerra, certo? Isso não é o desfecho menos ruim. O desfecho menos ruim é tentar pelo menos conseguir algo em troca do Irã, certo? Parar de bloqueá-lo, sabe? Concordar com algum tipo de autoridade deles sobre o Estreito de Hormuz, em que se eles impuserem tarifas, tudo bem. Mas em troca disso, certo, queremos conseguir alguma coisa. Talvez os impostos sejam mais baixos, certo? Talvez o Irã concorde em voltar às inspeções nucleares, certo? Alguma coisa, certo? Podemos conseguir alguma coisa ou podemos não conseguir nada. Mas no fim das contas, os Estados Unidos precisam sair correndo do Oriente Médio por completo, certamente do Golfo. Não conseguimos proteger nossas bases, certo? Elas são um fardo, não um ativo. E toda essa questão do Oriente Médio, quer dizer, o Oriente Médio é um terreno movediço, no qual estamos presos a, dependendo de quando você começa a contar, pelo menos 25 anos. Não podemos mais bancar essas guerras extracurriculares no Oriente Médio. Então precisamos sair. E eu acho que, sabe, é como falar da base industrial de defesa, a mudança é simplesmente difícil. É difícil para todo mundo. É difícil para os Estados Unidos, mas precisamos reconhecer que o Oriente Médio precisa existir sem os Estados Unidos lá. Isso precisa acontecer pelo bem deles. E realmente precisa acontecer pelo nosso bem. Então, coisas como esse pacto de defesa entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão, que acabou de surgir, eu acho que são positivas. Se os atores locais começarem a assumir mais controle da própria segurança e a fazer planos que não incluam os Estados Unidos, isso será melhor para os Estados Unidos e melhor para eles. E, no fim das contas, é isso que temos que fazer. Temos que nos desvincular de toda essa confusão e deixar que os atores locais, que são os que mais se importam com isso, resolvam por conta própria. Sim, esse é um bom conselho. Mas para muitos analistas, meu instinto me diz que Jack Keane vai acabar conseguindo o que quer. E nós vamos tentar mais uma vez fazer algo realmente grande. Então, a pergunta final é, se acontecer alguma versão de vamos entrar com mais uma grande ofensiva, como você vê isso se desenrolando? Isso vai, sabe, fazer a gente cavar um buraco ainda mais fundo. É o que acontece, certo? Perdemos mais da nossa capacidade de prontidão, perdemos mais interceptadores, desperdiçamos mais tempo, há mais estoques de petróleo que se esgotam, certo? A inflação piora, a situação dos OTs fica maior. É só que vamos acabar, sabe? Se estamos no T1, vamos acabar no T2 com todos os mesmos problemas, mas eles estarão piores e teremos menos capacidade de lidar com eles, porque teremos menos interceptadores e assim por diante. Então, sabe, sempre há uma tentação para os formuladores de políticas de pensar que esse último esforço vai ser a solução. Mas nunca é. E a situação vai ser apenas uma versão pior da de hoje. Bem, não posso discordar disso, mas espero que alguém na Casa Branca esteja ouvindo a sua reportagem ou lendo o relatório que você publicou
porque é sim que essa certamente é a única coisa que poderia minimizar os danos causados. Não dá para desfazer, isso já está consolidado. Mas pelo menos, isso pode minimizar os danos e nos dar uma chance de seguir em frente sem que haja mais prejuízos. Vamos ver se isso acontece. Mas muito obrigado por participar hoje, Rose. Agradeço muito a você. Coming on today, Rose. Certainly appreciate you very much. Obrigado. Thank you. And we appreciate you guys too. Still have a lot more on the E nós também agradecemos a vocês. Ainda temos muita coisa na pauta hoje. Nimal Horshid estará ao vivo aqui às 12h30, daqui a cerca de 20 minutos. Ele vai nos dizer o que o lado iraniano está pensando sobre muita coisa disso tudo. Não precisamos mais ficar imaginando. E então, é claro, hoje, às 1h15, Larry Johnson estará de volta para nos dar suas opiniões destemidas sobre todas essas questões. Vejo vocês então no Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.